Diga comigo. 3 princípios. Mais uma vez, 3 princípios que vão fazer a diferença na minha vida. Diga assim: eu sou diferente. Mais uma vez, eu sou diferente. Enquanto você não entender que algumas coisas acontecem só com você, você não vai discernir o projeto e o plano que Deus tem para a sua vida. Essa mensagem que eu vou trazer para vocês, ela começou a ser gerada em mim na segunda-feira à tarde. Na segunda-feira à tarde, eu cheguei do escritório, fui almoçar em casa, e quando terminou o almoço, eu decidi orar. Algo estava me inquietando no meu espírito. Peguei meus apetrechos do chimarrão gaúcho, desci até uma sala que eu tenho embaixo de casa, e ali eu comecei a orar, comecei a buscar Deus. Depois de eu ter orado, eu meditei na palavra, e algumas verdades começaram a vir, muito fortes, que eu quero compartilhar com você. É por isso que o tema dessa mensagem, ela fala muito comigo. O tema fala porque é uma revelação do Espírito. Nós não somos pessoas iguais, somos pessoas diferentes. E toda pessoa diferente, algumas coisas na vida dela, eu posso dizer que são sinais de Deus, que ela não pode ignorar. Então eu quero compartilhar com você. Abra a tua Bíblia comigo no primeiro texto, que é Lucas capítulo 15, verso 14. Nós estamos hoje no 3º domingo, declarando que o nosso Deus pode mudar a nossa sorte. Amém? Aleluia. Lucas capítulo 15, verso 14. Existe um preço de ser diferente. Inclusive, o meu pessoal que me acompanha aí, da minha equipe, compartilhe com as casas 700. Todas as casas 700. Essa palavra é importante, todos da casa 700 participarem. Nós temos casa 700 em todo o Brasil e fora do Brasil que nos acompanham. O que é a casa 700, profeta? Profetas e intercessores que caminham juntos. Alguns milhares hoje caminham junto com a gente, de várias nações do mundo também. Lucas capítulo 15, verso... Vamos começar no verso de número 13. Lucas 15, verso 13. Deixa eu abrir aqui a passagem para acompanhar com vocês. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados em meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores.
Diga comigo, o preço de ser diferente. Existe um preço. Você é diferente, mas existe um preço para ser diferente. E o primeiro princípio aqui desta manhã está escondido nessa passagem. A Bíblia diz que o filho pródigo pegou a sua herança, saiu da casa do pai, foi para uma terra distante e ali gastou de forma irresponsável. Porque quando você sai da casa do pai, você não tem a mentoria do pai, você não tem a direção do pai, você não sabe a vontade do pai, você passa a ser irresponsável. E ele foi tão irresponsável, a Bíblia diz, ele foi tão irresponsável, que além de ter gastado tudo, não teve a coragem de voltar para casa. Então a Bíblia diz que ele conseguiu um emprego para trabalhar com porcos. E ali naquele emprego, ele começou a trabalhar para comer. Não ganhava um salário digno, comia junto com os porcos. Olha que situação. É isso que acontece. É o espírito de miséria, de pobreza, de destruição que entra na vida de uma pessoa quando ela sai de uma direção de Deus, quando ela sai dos olhos do Pai, quando ela deixa a sua posição. Eu quero que você grave bem a palavra posição. Por que, profeta? Porque o centro dessa mensagem é posição. Quando alguém deixa a sua posição, a posição original que Deus estabeleceu, sempre vai pagar um preço alto. Esse filho pródigo, ele era diferente. Na casa do pai, ele era cabeça. Na casa do pai, ele era abençoado. Na casa do pai, ele vivia tranquilamente, cheio de paz. Mas o dia que ele decidiu sair, o dia que ele decidiu largar a sua posição, ele começou a passar trabalho. E a palavra que eu tenho para você hoje aqui é: não saia da direção de Deus para não começar a passar trabalho. Não saia do lugar que Deus colocou você, o lugar que você está posicionado. Você sabe que posição na vida da gente é muito importante, tanto a nossa posição geográfica quanto o lugar que Deus determinou para a gente. Eu não estaria vivendo as coisas que estou vivendo hoje se eu não tivesse me posicionado no lugar que Deus mandou me posicionar. As pessoas já me chamaram de louco por seguir algumas instruções que Deus me deu. Só que essa loucura santa, dirigida pelo Espírito Santo, é que tem me feito bem e que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Quando você está na posição que Deus colocou você, Deus te honra. E toda vez que você sair de uma posição que Deus lhe colocou, saiba que Ele vai lhe dar vários alertas, até você retornar para a posição que Ele lhe colocou. E se você não voltar, a Bíblia diz então que você vai descer a um nível baixo, que foi ao nível que esse homem desceu, aonde você só vive para trabalhar. Há pessoas que estão assim, elas só vivem para trabalhar. A vida delas é uma constante, sabe? É um constante trabalho. Ela não consegue desfrutar, ela não consegue viver, ela não consegue estar nos pensamentos de Deus. E infelizmente há muitas pessoas assim, querido, que estão totalmente fora do lugar que Deus designou para elas. E tudo porque não ouviram a Deus,
acharam que pelas próprias pernas poderiam vencer e não venceram. Então a primeira instrução de hoje para Deus mudar a tua sorte está escondido nessa passagem. Não saia da direção de Deus, porque sair da direção de Deus faz você fazer maus negócios. Tudo que ele tentou fazer com o dinheiro que ele levou para a casa do pai, que ele levou da casa do pai, ele perdeu tudo. Porque não se trata nem só de sair da direção, se trata que você anda numa onda de dificuldade, numa onda onde as coisas não dão certo para você, e o problema todo é que te acompanha. Eu não posso dizer que é um espírito mandado por Deus, porque não é, mas te acompanha algo ruim. Você saiu de uma direção de Deus e vai fazer você perder o que tem. Sabe, algumas pessoas pensam que perder se trata só de bens financeiros. O pior não é isso. O pior é perder a dignidade. Porque o filho pródigo perdeu a dignidade. O filho pródigo, ele baixou de nível. Você sabia que baixar o nível, até um nível social que você vivia e que agora não vive mais, isso é um sinal de que você está fora de uma direção de Deus? Porque a gente sempre pensa que o retroceder é para dar um pulo a mais, mas na verdade o retroceder em alguma coisa é perda de tempo. Todo retrocesso é perda de tempo. Você sabe quando você está no GPS e você entra numa rua errada, e o GPS então faz você fazer um contorno lá à frente, só para você retornar para o caminho certo? Ou seja, aquele tempo é um tempo de perda. O que significa que você está perdendo desde o dia que você sai da direção de Deus. Você está tendo perdas maiores do que você imagina. Qualquer tipo de perda na nossa vida é sinal que um ladrão entrou. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você retrocede, é um sinal ruim. E eu creio que muitos de vocês já começaram a se identificar agora com essa palavra. Porque o retroceder não é uma coisa boa. A Bíblia diz que os justos são como a luz da aurora, que vão brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Não está falando de retrocesso, não está falando de diminuir, está falando de brilhar mais e mais. Quando você vê um foguete sendo lançado da Terra para a Lua, se aquele foguete ele retroceder no meio do caminho, ele não vai estar avançando, significa que ele vai cair. O que isso significa, profeta? Significa que se você começou a retroceder, tem mais para retroceder. Puxa, isso é muito sério, hein? Profeta, o que você está dizendo? Eu quero dizer que se você retrocedeu na vida, tem mais para retroceder. E um detalhe, não vai parar de retroceder se não houver uma intervenção. É por isso que o filho pródigo se deu conta: puxa, mas eu retrocedi na vida. Eu retrocedi. Tem alguma coisa errada na minha vida. O que ele precisava fazer? Voltar à sua posição anterior. Aí você diz: não, mas eu não posso voltar a ser o que era. Mas Deus não quer que você volte a ser o que você era. Deus quer é que você esteja debaixo do mentoreio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus quer é que você esteja sendo guiado pela casa de Jeová Tsebaô. É nesta casa do Deus vivo que a sua vida
ela vai pegar impulso novamente. É nesta casa que a tua vida vai ser restaurada. Então, volta para a oração, volta para o jejum, volta para a adoração, volta de amar a Deus, volta a servir, volta para a casa do Pai.